Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Axé em Foco e hoje vamos receber uma presença ilustre, Mãe Nayá de Oxum, contando a sua história, a sua trajetória e também falando um pouquinho sobre o grupo de dança que ela tem. Boa noite, mãe. Fico lisonjeado com a sua presença aqui, contando a sua história, contando a sua vivência. Fique à vontade, minha mãe. Boa noite, pai Maurício. Boa noite a todos que estão assistindo. A honra é minha, porque a gente se conhece muito pouco. Sim. E é legal a gente interagir, a gente poder conversar, porque fica para o futuro. Exatamente. Amanhã depois, esse programa vai estar gravado. Quantas pessoas ainda vão ter o acesso a ele, que não me conheceram, que não lhe conheceram. Verdade, mãe. E assim vai ficar nossa história E gravada. sabe que é esse intuito, além, né, de trazer um programa que narre, conte a história do pai, da mãe de santo, enfim, dos dias atuais e tudo mais, esse programa é para eternizar as suas histórias, né, contar e tudo mais, e contar as suas vivências, né, o que presenciaram, o que viveram e o que estão vivendo, né, mãe? E isso é um nosso intuito, uma mídia que eu sempre digo limpa, Positiva, né? Positiva, para É. trazer quantas pessoas nós estamos atingindo aqui. Inclusive tem pessoas de todo o Brasil nos assistindo e do mundo afora, ou até de outros segmentos religiosos que dizem assim, quero ir nesse programa. Pai, como é que eu posso fazer para ir aí, para participar? E o nosso programa está aberto a todos. É o pra contar sua história. positivo, né, pai? É o Que positivo. hoje em dia é tão difícil Exato. a gente encontrar algo que propague a nossa religião positivamente. Verdade, mãe. Infelizmente, a gente tem que dizer. Mas é o que acontece. Então, quando a gente tem uma oportunidade de trazer uma história, de contar vivências, de tudo que já se passou, que é pouco para escrever, né? Exato, Tem que ter muito tempo para escrever tudo. Mas eu acho bem importante. Eu gostei muito do tipo do programa. Eu assisti todas que eu pude até hoje. E estou muito honrada de estar aqui, com certeza. Que bom, minha mãe, que bom. Então vamos começar nossa rodada de perguntas, mãe? Vamos lá. Vamos lá? Como começou a sua trajetória religiosa, mãe Nayá? Eu nasci filha já de pai Vinícius de Oxalá do Maia. O meu pai já tinha os orixás assento há 1 ano. Então eu nasci já no meio religioso e vou ter que contar tudo, senão não vai dar para entender. Pode ficar à vontade. Na hora do parto, minha mãe teve um problema e os médicos chamaram meu pai na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Meu pai na época era bailarino de teatro de revista, além de ser pai de santo. Estava passando para fazer uma excursão para o Rio de Janeiro, pararam o ônibus para ele descer, porque estava na hora de eu nascer. E aí o médico disse, olha, não sei se vou poder salvar as duas. E meu pai disse, não, faça o que puder para salvar as duas. E o hospital se chamava Nossa Senhora da Conceição. Tinha uma imagem, um hospital católico, né? Meu pai foi na frente da imagem, se rolou, ele contou muito isso, se rolou para lá e para cá e pediu misericórdia para a mãe Oxum, era um sábado, que salvasse tanto eu quanto a minha mãe. E salvou. Nasci, minha mãe também ficou bem. E ali meu pai fez uma promessa, que até os 7 anos me colocaria na mesa de bede, porque era época do aniversário do pai Oxalá. 7 anos, não cortaria o meu cabelo. E no 7º entregaria na mesa de beijo para Oxum, cortaria na hora os meus cabelos para a mãe Oxum. E foi, me liberando de ter um compromisso religioso. Que depois dos 7 anos, aí a minha caminhada religiosa ia ser mediante a minha necessidade ou a minha escolha. E assim foi. 7 anos na mesa, tudo certinho. Vivi, me criei ali, né, pai? Porque eu já gostava, brincava com todo mundo, estava sempre nas obrigações. E nunca todo mundo dizia, quando é que tu vai entrar? Já era uma menina, jovem. Não é pra mim, tá bom aqui do lado de fora. E assim foi. Meu primeiro buri pela nação, eu tinha 21 anos. Foi um ano muito pesado. A minha mãe de santo perdeu a filha, que era com quem eu me criei, na verdade. Sim. E passou-se uns meses e eu senti a necessidade de ter um amparo espiritual. Ali foi o meu primeiro buri. Eu já era
umbandista, digamos assim, porque desde os 4 anos, a mãe de umbanda do meu pai lavava a minha cabeça. Cachoeira, praia de rio, todas as obrigações de umbanda, então eu já tinha uma feitura de umbanda para segurança. E com os 21 anos fiz meu primeiro buri. Por escolha minha, né? Escolhi a mãe Horacina, que era filha do meu pai. Fiz meu primeiro buri. Passou-se ali 1 ano, 2 anos. Eu queria muito um emprego. Era uma multinacional, pai. Naquela época era difícil de entrar. Fiz uma promessa na entrada da entrevista. Se eu passasse, se eu ficasse entre os 10, eu iria sentar meus orixás. Passei. Então, 2 anos depois do meu primeiro buri, eu sentei meus orixás. Esse foi o início. E a senhora sentou todos, mãe? Ou começou, tipo, a juntó? Sentei 8 orixás. 8 orixás. Ficou a mãe Oiá e a mãe Obá e o Odeio Tim. Olha só. 8 orixás. Então a senhora não teve como fugir, né? Eu fugi muito. Fugiu, Aliás, mãe? tentei fugir muito. Porque eu sempre tive na minha mente que eu não queria essa função de ser zeladora de santo, mãe de santo. Eu vi tudo que meu pai passou. Que a gente sabe que se passa. Vi tudo que a minha mãe passava. Então não era pra mim. Eu via que não era pra mim. Eu queria muito ser filha. Amei ser filha. Queria muito continuar sendo filha. E fugia. Chegava alguém pra entrar na casa de santo da minha mãe. Eu queria que tu fosse minha mãe. Não, eu não. Aqui é a mãe Horacina. Fugi muito. Trabalhei muito fora, muito, fiz outras atividades, sempre tentando fugir daquele compromisso religioso, né? E quando eu sentei meus orixás, eu disse para minha mãe, meus búzios vão ficar guardados porque eu não quero para mim, não é isso que eu quero ser filha, cuidar dos meus santos. O dia que eu não estiver mais aqui, eu vou cuidar dos meus santos, ninguém vai precisar botar a mão na minha cabeça porque eu vou ter tudo. E assim foi durante esses 15 anos de Santo Centro antes dela falecer. Eu só joguei quando ela precisava. Me chamava por algum motivo, para confirmar alguma coisa, porque não era o que eu queria. Então eu fugi tudo que eu pude. Infelizmente, em 1999, meu Santos tinha 15 anos, ela faleceu. 3 meses depois, faleceu meu pai. E aí? Faz o quê? Quando ela faleceu, a minha cabeça era: vou deixar meus santos parados, porque a gente tem 1 ano de luto. Eu sou do tempo antigo, né? Vou continuar fazendo meu ano de luto quando precisar. E eu disse, vou deixar meus orixás, vou embora para o Rio de Janeiro, vou trabalhar no Rio, porque eu já tinha tentado morar no Rio uma vez. Não falei para ninguém, só quem sabia era a mãe Oxum. Eu e a mãe Oxum. 7 dias depois da missa da minha mãe de santo, meu pai me chamou e disse assim: faleceu o Zé Carlos do Rio. Era a casa onde eu ia morar. Aí acabou, né? Para mim, Rio de Janeiro, ali tinha acabado. 3 meses depois, meu pai faleceu. E aí eu fiquei com os meus santos, a casa da minha iá, os santos do meu pai, porque meus santos do meu pai ficaram, para eu cuidar até então. E eu ia fazer o quê? Eu tinha que fazer alguma coisa. Meus irmãos diziam para mim: se não for contigo, a gente também não vai continuar. Então, eu me senti um pouco na obrigação de também ficar com eles por ela, por tudo que ela tinha feito, por tudo que ela se dedicou a vida inteira. E os que ficaram comigo foram aqueles que ficaram até o final. Olha só. Que hoje é difícil, né, mãe? Isso é um trauma, né, pai? Porque a gente sabe que na hora de ficar doente, na hora da necessidade, a gente olha para a volta e conta nos dedos. Exatamente. Infelizmente. Então, foi assim que iniciou a minha parte como Ialorixá. Até então eu era filha, amava ser filha. E aí me senti, claro, ninguém me amarrou, ninguém me obrigou, não posso dizer isso, mas é aquele compromisso que parece que ela me deixou. Os orixás, na realidade, prepararam esse caminho, né? Como eu digo, eu acho que estava escrito porque muito eu fugi. Eu quis fazer faculdade de turismo
porque meu intuito era viajar. Sim. Eu rodei para a faculdade de turismo e passei para a faculdade de letras, que era muito Não pior. deu tempo de dizer pra mãe Oxum. Não deu tempo de Mãe, dizer para se eu mãe Oxum. passar, eu faço isso. Não deu. Aí não tive. Aí comecei a faculdade de letras, mas também não acabei, porque não era o que eu queria. Sim. Não consegui me encontrar na letras. E então trabalhei muitos anos ainda, até um momento que ela disse para mim, olha, né, tu tá te matando trabalhando fora, a gente tem que se unir e trabalhar junto. Então eu ajudava, eu era ajudante dela. Tudo que o dinheiro entrava era nosso, era da casa. Sabe como é que funcionava? Sim. Então a casa ficou ali. Os orixás dela, não. Os orixás dela foram. Meu pai, que era, né, no caso, meu avô de santo, fez a obrigação. Mas os santos dele ficaram. Então, quando isso aconteceu em 2000, ficou os santos do meu pai na casa da Saturnino de Brito e os meus santos na Vladimir Herzog. Olha só. E aí eu tive que abraçar. Fiquei 3 anos trabalhando nas 2 casas. Ficaram poucos filhos do meu pai comigo naquela época, porque muitos já tinham casa aberta, se governavam e todo mundo tem direito a escolhas, né? E ficou da minha mãe 38 pessoas comigo. Então eu fazia durante 3 anos sessão, segunda numa casa, quinta na outra. Tocava em abril na minha casa de religião na Vladimir, tocava em junho na Saturnino de Brito. E assim eu fui. 3 anos. Nossa. Chegou um momento que eu pedi pro Pai Oxalá, sabe? Eu não vou conseguir. Aí eu joguei, o Pai Oxalá aceitou ir comigo, porque eu preferia a outra casa. E a gente tá ali até hoje. Que maravilha, mãe. Mãe, mas além de ser Yalorixá, a senhora também tem um grupo de dança, né? E como surgiu o grupo de dança Ododoá? O grupo de dança... que se menciona, grupo de mãe? dança Ododoá. O grupo de dança foi criado pela mãe Horacina em 1997. Ela teve a ideia, ela conversou com a gente topou, ela fazia as fantasias, a gente colava os adereços e fizemos a primeira apresentação. Esses dias até eu recebi do pai Jorge de Ogum um encarte do jornal da primeira apresentação do grupo Ododoá. Maravilha. Ai, adorei receber porque eu não tinha mais. E a gente fez a apresentação e dali o grupo começou. E eu dançava, eu era dançarina e ajudava na coreografia. Aí quando ela faleceu, eu parei. Eu não tinha cabeça, né, pai, para tudo junto, né? Eu dei uma parada com o grupo. Passou-se uns 2 anos ali e o pessoal começou. E Nayá, e o grupo? Não vai mais fazer? E aí começou, e eu gosto, né, pai? Eu gosto da esse função. era um sonho da mãe Horacina, mãe? Foi idealizado por ela, sim. E eu tenho esse grupo como uma relíquia. Eu tenho ele como se fosse uma herança dela. Ver ela viva. Isso, eu olho as fotos, a gente conversa, os antigos que ainda estão por aqui, né, que dançavam no grupo, a gente conversa de vez em quando sobre, né, eu falo para os meus de hoje, já passaram 3 gerações nesse grupo. Olha só. De dançarinos. E para mim é assim uma honra conseguir mantê-lo. É difícil, viu, pai? Porque a gente não tem apoio de ninguém, de lado nenhum, nem do governo, nem do estado, nem de nada. Mas a gente vai indo. E agora a gente fez uma parceria muito boa com a Manu da Gráfica 4P. E a Manu veio para somar. Então aquilo que eu não consegui fazer, porque eu era só eu, a Manu tá fazendo. Então a gente se juntou. Maravilha. E eu tenho certeza que com a nossa energia, a boa vontade dos dançarinos, porque isso importa muito. Eles fizeram até hoje, pai, por amor. Por amor, pela mãe Horacina, pela religião. Sem receber nada, nem valores. Nem... Nada. Muito raramente alguém dava algum dinheiro que servia para locomoção ou para comprar o lanche, algumas coisas assim. Cachê, na verdade, não. Eles fazem por amor mesmo. Por amor. Na verdade, por amor. Hoje a gente está se organizando para ter projetos dentro da lei, para ver se a gente consegue, pelo menos, dar um up nesse grupo que tem 26 anos, né? Imagina, 26 anos é uma vida, né? Uma história. É uma vida. E é por ela, sabe? Porque tudo que ela pensou, realizou, a gente tinha desde o maquiador. Nossa. Maquiador,
costureira. Hoje a gente já tem estilista até. E a mãe, quando ela idealizou esse grupo e a senhora executou, como ela se sentia vendo tudo, Maravilhada. sendo Maravilhada. Ela tinha aquilo como um ideal de vida, sim, sabe? Eu tenho um pouquinho na veia a função do meu pai, né? Da arte. Então, para mim também aquilo ali foi o máximo, fazer um grupo de dança. E a gente criava as coreografias, o que que vai usar. Ela criava as fantasias, a indumentária. Muitas cabeças foi ela que fez. imagina. E a gente só colava as coisinhas, porque ela idealizava e fazia, né? Então, esse grupo tem uma história e o que que a gente sempre pensou? Trazer a nossa religião, a cultura da nossa religião para o povo. Não só para os religiosos, como para o leigo, que é uma forma também de conhecer a religião. Eu acho que soma, eu acho que desmistifica um pouco as coisas ruins que as pessoas conhecem. Então a gente faz não só apresentação de orixá, a gente faz de caboclo, a gente faz de Exu. Tivemos uma de Exu muito linda, muito linda. A quarta-feira passada, o Alisson deu a entrevista aqui e Isso. falou desse projeto, do grupo participando desse projeto junto com a senhora e com a Manu. Ele disse que teve um chamado, né, para entrar junto Isso. nesse projeto para ver como é coisa de orixá, orixá. da espiritualidade mesmo, que o Alisson tem a vida dele, enfim. Sim, o o Manu Alisson também tem a vida dela. Todo mundo trabalha muito, né? Sim. E o Alisson chegou para Manu num toque e disse para Manu que ele pensava em fazer, que era aulas para o povo aprender a cantar os axés. A gente sabe que muitos de nós cantam errado. Sim. E é que nem eu falei pro Alisson. Também nem os tamboreiros cantam igual. Cada um canta de uma forma, ou Exatamente. a pronúncia, né? Exatamente. Mas ele falou pra Manu, como a Manu já sabia do meu projeto das aulas de dança, a Manu teve o estalo, né? Que é a parte dela, né? A comercial, vamos juntar as coisas. Sim. E aí juntou, chamou ele, perguntou se ele se interessava por fazer. Ele topou, foi lá em casa, fizemos uma primeira live para anunciar o projeto. Então o projeto é esse, né? Quem canta, dança, axé. Olha só que maravilha, gente. E mãe, a senhora tem algum projeto que quer levar esse grupo não só aqui no Rio Grande do Sul? Vários. Já levamos para a Argentina. Sim. Acho que fazem uns 3 anos. A gente teve 2 apresentações em 2 teatros diferentes na Argentina. Fomos de uma van apertadinha, pai. 24 horas. 20 várias horas, sim. Mas o pessoal que foi, aproveitou, para eles foi, para muitos, né? Conhecer outro país já era um presente, né? E o povo argentino, eles têm uma fé diferente do nosso muito povo, né? diferente, pai. Uma fé que eles choram vendo as pessoas dançar. Não é o orixá, é a pessoa que está dançando, mas eles se emocionam com isso. Coisa que não se vê, né? Então, para nós, para o grupo, foi muito importante. A gente já fez outras apresentações, uma vez numa feira em Pelotas, já fez em algumas outras cidades, tipo Cachoeirinha, Gravataí, mais próximos, Esteio, Canoas. Não fomos ainda para Santa Catarina, queremos muito ir. E o nosso é isso, assim, vai surgir oportunidade, a gente vai tentar abraçar. Com certeza. Claro que as pessoas trabalham, fica um pouco difícil, mas por isso a gente quer aumentar o número de dançarinos, que é para poder joquear, né? Olha só que maravilha. Gente, nós vamos nos nossos comerciais rapidamente e nós já vamos linkar aqui, o pessoal lá do grupo do Duai está ensaiando ao vivo e nós já vamos linkar juntamente com eles aí para vocês verem, assistir um pouquinho desse ensaio do grupo da Mãe Nayá de Oxum. Voltamos já. Podcast Axé em Foco. Patrocínio Aviário Mãe Oxum. Faça um plano de obrigação completo. Formas de pagamento facilitadas com boleto e cartão de crédito.
O aviário está localizado na Avenida Antônio de Carvalho, 2149, em Porto Alegre. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 51 98444 9062. Dalbox Embalagens e Suprimentos. A embalagem do mercado do seu batuque com a logo do seu Ilê. Na Dalbox você encontra todas as embalagens para o ramo alimentício e suprimentos em geral. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99 552 0920. Cristiano Luz Drones. Faça o seu evento com uma cobertura de filmagem em alta qualidade. Agende o seu evento agora mesmo pelo WhatsApp 51 99 753 0141. Cristiano Luz Drones, levando o seu evento ainda mais alto. Voltamos aqui, gente, e agora nós vamos entrar ao vivo com o grupo que está ensaiando na casa da Mãe Nayá de Oxum. Vamos lá entrar em contato com o pessoal. A todo o pessoal que está curtindo aí o programa Cheio Foco, do Pai Maurício de Oxum. Nós estamos aqui no Ilê de Oxalá e Oxum, aqui da Mãe Nayá, fazendo os nossos ensaios antes do nosso workshop. O workshop vai ser agora sábado, às 3 horas da tarde, tá, galera? Lá no Memorial do Rio Grande do Sul. A gente vai estar aguardando vocês lá. É só uma palhinha do nosso ensaio. Que maravilha, mãe, esse ensaio. Eles estão ensaiando agora para as próximas apresentações. Sim, foi vários dias de ensaio, porque teria o workshop. Sim. Então eles ensaiaram muito e a gente pegou como um capricho, né? Pelo menos uma vez por semana, juntar o grupo e criar outras coreografias já para eventos futuros, né? E quem quiser fazer parte do seu grupo de dança, todos podem participar, mãe? Está sempre aberto. Que maravilha. Sempre aberto. É nos procurar no Facebook, no Instagram, pelo meu nome ou também pelo nome do Grupo Ododoá. E chama ali que a gente combina, a gente chama, faz um teste para ver se a pessoa já Sim. está no nível de entrar, ou se a pessoa quer fazer aulas também, faz Sim. aulas. Se quer ficar ali participando para aprender, também tem a oportunidade. Está sempre aberto. A gente quer mais e mais Sim, e mais dançarinos, sim. Mãe, nós estávamos falando antes nos bastidores que as coisas de um tempo para cá mudaram muito, né? Na realidade já existia algumas questões que nossos pais, nossos avós, enfim, passaram dentro da religiosidade. E a união é uma coisa que falta muito pro povo africanista. Muito, pai. Eu digo o povo africanista do Sul. Do Sul. A gente viu, né, o que houve agora em São Paulo, a marcha, Exatamente. que foi um exemplo. Exatamente. Um exemplo. Pena que aqui, às vezes fazem quantas coisas em função da lei foi feito, lembra? Quando a gente estava Sim. arriscando a perder a condição, né, de fazer os nossos serões e tudo mais. E quantos a gente via ali? Meia dúzia. Meia dúzia. Poucos. Então, falta muito mesmo. Eu não sei qual é o problema, na verdade. Eu não sei se um quer concorrer com o outro, ou um quer ser melhor com o outro. Eu fico às vezes pensando também, sabe, mãe? Nesse sentido, porque nós cultuamos, nós temos a mesma fé, Exato. né? Claro que uns amam mais, outros amam menos. Verdade. Né? Enfim, é que nem eu digo para meus filhos, eu não posso obrigar vocês a amar o orixá de vocês como eu amo o Oxum. Oxum é a minha vida. Exato, é que nem eu falo também, né? Eu quero muito que vocês cheguem num patamar, porque eu sempre fui assim. Sim. A Mãe Oxum sempre em primeiro lugar. Eu dizia pro meu filho, quando o Vinícius era pequeno, ele perguntava, mãe, quem é que tu ama mais? E eu dizia, a Mãe Oxum. A Mãe Oxum vem em primeiro lugar. Porque ele também tinha que aprender isso, Sim. né? Porque se não fosse ela, eu não estaria, ele não estaria. ele também. E assim vai. Mas o que eu vejo? As pessoas não entendem que cada pessoa é única.
O senhor tem o seu jeito, eu tenho o meu, fulano tem o dele. E tu vai ter do teu lado quem tu conquistar. Sim. Então tu vai fazer religião bem feita, se tu quiser, óbvio, com 5, com 10, com 20, com 300. Mas depende muito de ti, das pessoas que estão contigo. Não é o número, Não. é a qualidade. É a qualidade. Ah, claro que ter mais gente num serão para trabalhar é muito melhor. É, óbvio. Sim. Mas também tem um monte de gente para na hora do pega ali, para depenar, para corear, para abrir, ficou 5? Sim. Muitas vezes 5 pagos. A senhora sabe, mãe, que eu sempre falo para meus filhos e para todo mundo, que eu digo assim, o que é meu, o Oxum vai me trazer na minha porta, no meu portão. Ninguém vai Que tirar. for de merecimento, né? Exatamente. O que é da senhora, a mãe Oxum vai lhe levar, o que é do outro irmão, o orixá vai levar, enfim. A gente não tem que estar com essa disputa porque eu sou melhor, porque eu sou bom. Não temos que ter rivalidade como times de futebol. Muitas vezes um tem mais oportunidade que o outro. Exato. E isso a gente não pode culpar ninguém, Sim. não é? Se eu te contar que eu tiro férias muito pouco, e quando tiro é 5, 7, 10 dias É a no mesma máximo, coisa eu, mãe. né? Tu acha que eu não queria? Gostaria de ir para outros lugares, Sim. passar 1 mês, 2 meses, mas cada um de nós sabe a nossa necessidade e a nossa condição de ficar fora tanto tempo. Exatamente. E lá em São Paulo, Rio, lá pra cima o povo já é mais unido, né? Principalmente São Paulo e Rio. É, verdade. Salvador é a mesma coisa. Salvador também. Né? É. Respeito Respeito. é uma coisa que falta muito ao nosso povo. Não importa se a pessoa é mais antiga do que eu ou se é mais nova do Sim. que eu. Importa o respeito que aquela pessoa tem com a religião e com o orixá. E o respeito, primeiro, a princípio, Sim. com o ser humano, né? Que eu acho que é a primeira coisa. Empatia, eu acho. Empatia um pouquinho, também. né, mãe? Empatia também é uma coisa que falta É, muito. exatamente. Não adianta a gente fazer campanha, por exemplo, de alimento uma vez na vida. Então tu faz todo ano. Precisa divulgar que tu tá fazendo? Não, também não precisa. O importante é que tu fez e que tu sabe o que tu fez. Que a tua casa fez. Sim. Né? Cada um pensa de um jeito. Algumas pessoas falaram assim pra mim, ó. Eu tinha uma parceria com uma mídia aqui, enfim, e a pessoa disse que gostaria que eu me desligasse, né, dessa determinada mídia. E eu disse que não teria problema, que ele disse que eu estava sendo concorrente dele. Em nenhum momento eu quero ser concorrente de ninguém. Eu concorro comigo mesmo. Claro, para fazer Sabe? melhor. Fazer melhor, cada dia mais fazer melhor. E eu disse pra essa pessoa assim, meu querido, se eu quisesse ser teu concorrente, eu não traria pai de santo, se eu tivesse essa visão de ser concorrente, eu não traria pai de santo no meu programa para falar sobre a sua vida, Exatamente. sobre a sua vivência. Estaria entende? jogando contra. Eu estaria jogando né? contra. Eu estaria fazendo um programa extremamente só pra mim aqui, com jogo de cartas, de búzios, Claro, com feitiços. Como muitos, né? Exatamente. E não é esse meu intuito, né? Eu quero que se alguém aqui estiver me assistindo e me procurar, me procure pro lado religioso, que é o Pai Maurício. E aqui hoje não estou deixando de ser pai, mas Claro. estou sendo um apresentador para ouvir a sua história. Certo, né? óbvio. E é assim, mãe, que eu acho que eu vejo. A gente Que teria que poucos ser. ainda, né, enxergam os irmãos como uma irmandade. Muito poucos. E outros Muito enxergam poucos. como concorrentes. Às vezes, né, pai, a gente até evita muito. Hoje em dia eu vou muito pouco a toques fora, um pouco para me preservar, Sim. porque também, né, já tô com uma idadezinha acima, tenho que me cuidar. E outro pouco porque muitas pessoas não vão pelo orixá. Vão para sentar e conversar, vão para falar dos outros, ou vão rir de um orixá ali que não tem um pé bom de dança. Uhum. O pé de dança não importa. Importa o que o orixá é. Exatamente, a essência. A essência do orixá, o que nós Exatamente. estávamos falando antes. Exatamente. Que é tão difícil hoje em dia a gente sentir. É. Infelizmente. É verdade. Mãe, voltando à questão do grupo ali, mas ligado à religiosidade também, por que os orixás dançam e por que nós dançamos para os orixás? Nós dançamos por agradecer e para agradar o orixá. Dentro de um toque, num ritual, a gente dança. Eu sempre digo pro pessoal, tu não tá dançando para mim, ou pro teu irmão, ou pro fulano que tá vindo visitar. O teu momento de dançar
pro teu orixá. E aí o orixá vem para quê? Para dançar pelo filho, Sim. para trazer energia pro filho. É uma troca. O tempo que a pessoa está ali, digamos que perdendo o seu tempo, não está perdendo o seu tempo. É a forma de agradecer, é a forma de se doar. E o orixá vem trazer a energia, vem também festejar com os filhos. Para mim é assim que eu vejo. Porque o orixá não vem por bobagem. É ou não é? É verdade. E cada reza, cada dança, existe um significado. Cada né? um tem um significado. Por Cada exemplo, gesto de que um orixá faz. cada ali, né? gesto com a sua arma, né? Como eu Sim. sempre explico nas apresentações. Por exemplo, o Bará tem uma chave e ele dança como se estivesse abrindo os caminhos. O Ogum, a espada, e assim sucessivamente. A Mãe Oxum com seu espelho para refletir Sim. as coisas boas, o perfume para perfumar nossas vidas. E assim vai. E tem um motivo, né? Tem um porquê. E tudo para mim é... A nossa parte é agradecer e a parte que o orixá vem fazer é para nos devolver o nosso agradecimento, trazendo energia. Assim eu vejo. E como nós estávamos falando antes, mãe, hoje em dia tá difícil da gente, não digo sentir o orixá, mas na realidade é sentir o orixá mesmo de verdade, porque eu acho que o ser humano tá fazendo com Com que o isso orixá se afaste. né? Perdendo essa essência, porque antigamente, a gente fala sempre no antigamente, o Israel que briga comigo é porque antigamente era ruim, realmente era ruim. Sim, era ruim. Difícil. Mas a gente tem que lembrar, não Mas tem a gente como. tem que lembrar do antigamente, porque antigamente a gente sentia, chegava um orixá respondia ali, a gente se arrepiava todo. Exatamente. Né? Quantas vezes, pai, se batia a cabeça para um orixá e do nada aquele orixá trazia aquilo que a gente Sim. precisava ouvir. Não era uma consulta, era uma palavra, Um abraço. um abraço. Às vezes no abraço Exatamente. se sentia o que o orixá queria passar. Infelizmente é difícil hoje. E isso eu falo, pai, não só na nação. Eu falo na Umbanda. Sim. Eu faço Umbanda, que eu digo, a Umbanda de antigamente, eles mexem Sim. comigo. Mas também é difícil. Não é só na parte do orixá. Hoje em dia é difícil o médium. Religiosamente, né, mãe? Falando, tá difícil a questão de... Poder levar como tem que ser. Exatamente. Poder levar como tem que ser. O médium é difícil. O médium foge, arruma Uhum. uma dor aqui, uma dor ali. Aí o caboclo antigamente chegava em casa e trazia o filho. Sim, Hoje é raro. hoje é raro. Lá em casa às vezes acontece, né? Porque eles foram feitos dessa forma. Mas é Até o raro. orixá fazia isso, né? Até o orixá fazia isso. De uma forma ou de outra levava o filho. Exatamente, conhecia pessoas, pai de santo, que batia a sineta e chamava pelo orixá na quartinha. Na do guri, quartinha, ou na porta do quarto santo, E exatamente. o orixá se manifestava na casa e levava. E de alguma forma trazia o filho. Exatamente. Mãe, quando um orixá nasce, ele já nasce sabendo dançar ou a gente tem que... Aqui eu tô falando como apresentador, Não, né? pai, olha só. Eu já vi muito orixá nascer. Não que ele nasça já sabendo. Muitos Sim. nascem com algum conhecimento, digamos assim. Às vezes, por quê? Porque o filho participou Sim. muito, já tem um conhecimento e o orixá usa a nossa mente. Exatamente. Não é assim? Então, outros não. Outros a gente tem que ensinar tudo. Desde a forma de ir fazer a obrigação na frente, nos fundos, no quarto santo, no tambor. E não é feio. É certo se ensinar. O orixá não tem a obrigação de nascer sabendo. A gente ensina. Os que vêm já um pouquinho, que o filho já teve mais conhecimento e aprendizado, o orixá consegue Sim. assimilar. Porque o que as pessoas não entendem é que o orixá está ocupando o corpo de uma pessoa. Exatamente. E querendo ou não também, a mente. A mente, o da conhecimento, eu pessoa. acredito, Exatamente. né, pai? Por isso também a questão do axere, né? Que é a Isso, transição, é a do ser transição. humano com a espiritualidade, com o orixá. Né? Exatamente, por isso o acheiro. E é bom a gente falar nisso, porque tem Sim. muita gente que nem conhece. Exato. É ou não é? É Nem verdade. conhece. Acha que o orixá tem que nascer sabendo. Eu desconfio. Quando uma pessoa... É verdade. Não, Eu mas desconfio quando o orixá já vem muito pronto, né? Sim. Acontece, sim, acontece. Mas é raro. É.
Hoje em dia, tu vê o orixá, infelizmente, empurrando o outro orixá para chegar na frente do tambor. Eu já vi. Também já vi Por isso. que isso? O orixá antigamente eu de novo, mas o orixá, ele dançava um pouquinho, abria a frente pro outro orixá que vinha vindo. Exatamente, pro outro orixá passar e se apresentar. Hoje, às vezes o que tá dançando na frente, ele não dá espaço pros outros, ou o que tá lá atrás quer vir empurrando os demais. Pra quê? Antigamente. É o programa do antigamente. Vai. Mas antigamente a gente também não se via tanto orixá. É verdade. A gente se via mais filhos de santo, as casas cheias. De filho na roda do que orixá. Verdade. Até o orixá do dono da casa, às vezes, era raro de se manifestar. Exatamente. Vinha, né? Claro, o orixá que vinha, né? Eu vou te dar um exemplo do meu pai. O pai Oxalá chegava ali na reza do Pai Ossanho, fazia a apresentação dos presos, cantava os axés dele e antigamente também, né? Tinha muitos axés de salão. Sim. Hoje alguns lugares tem, né? Mas antigamente era mais. E a gente mexe, né? Que o pai Oxalá cantava muitos axés de salão. Fazia a obrigação e ia embora. Um pouco ficava o acheiro, depois ia embora, e os filhos tinham que continuar a obrigação. Hoje não. E tinha ali, vamos supor, 5, 6 orixás da casa que ficavam até o final, para encerrar. Aí meu pai vinha pro salão, os orixás cantavam, agradeciam, e encerrava o batuque. Hoje em dia é muito orixá, pouco filho na roda, e muito pai de santo, mãe de santo. Muita. A fábrica é grande. De santo, né? A fábrica é grande. Hoje, tu vê o orixá e às vezes a gente fica assim, tem um ditado que o pai Acimar falava pra avó Olinda, que o pai Chiquinho cita bastante, né? Na casa dele, enfim, e nos lugares que... na questão de dar fala pro orixá. Que hoje, se tu dá fala pra um orixá, tu corre o risco do próprio orixá falar mal de ti. É verdade. Né? E depois simplesmente cair fora, levar o filho, dizer que tá errado isso, que tá errado aquilo. É verdade. Né? E não existe, claro, quem somos nós, né, mãe, para mandar numa essência, numa divindade que é os orixás. Mas eu acho que deve existir esse respeito entre o seu zelador, entre a sua hierarquia, né? Aquele que alimenta o ori, aquele que alimenta o orixá também, né? Então, isso tá muito... Aí eu te pergunto, quando tu sabe de um orixá nessas características, foi feito por um pai ou por uma mãe, em algum momento não deu mais certo, o filho com o pai ou com a mãe foi embora, e aí aquele orixá encontra o seu ex-pai ou a sua ex-mãe e passa reto. Isso já presenciei muito. Eu também. Posso te dizer que passei por isso. Aí tu pensa, eu fiz? Ou perdi o meu tempo. Né? Então. Porque a gente se deixa de viver a nossa vida com nossos filhos, com o filho carnais, com a nossa família. Porque hoje a gente vive mais... A dedicação é quase que 24 horas. 24 horas para os orixás, né? para a vida, para a família religiosa, que para os nossos próprios... Para casa, família, né? Exatamente, para a própria família nossa, propriamente, né? Então, é bem difícil. Mãe, nós vamos ir para os comerciais rapidamente. Tá bom. E voltamos já já. Podcast Axé em Foco. Patrocínio. Lisa Esmalteria, extensão de cílios, alongamento em gel, massagem e terapias integrativas. Tudo isso na Avenida Pedro Quaresma da Silva, 1419, em Novo Hamburgo. Entre em contato pelo WhatsApp 51 99918 1224 e agende seu horário. Cross Training Montenegro. Um espaço adequado para você ter uma melhor qualidade de vida e com profissionais qualificados para te ajudar a atingir os seus objetivos. Conheça o Cross Training Montenegro, Avenida Júlio Renner, 755, em Montenegro. WhatsApp 51 99753 0141. Barbearia Fênix. Precisando de um novo visual?
Na Barbearia Fênix você encontra profissionais preparados para te atender. Barba, cortes personalizados, luzes e muito mais. Agende seu horário pelo WhatsApp 51997868570. Reino de Oxalá e Oxum, 82 anos de história e fé. O Reino de Oxalá e Oxum fica na Avenida Veiga 590, em Porto Alegre. 51999667710. Pai Chiquinho de Oxalá. Reino de Oxum, situado na Rua das Quaresmeiras 244, bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Consultas espirituais, jogo de búzios, cartas, trabalhos para todas as finalidades. Agende o seu horário pelo WhatsApp 51997629052. Pai Maurício de Oxum. Gente, voltamos aqui com o programa Chá em Foco e antes de voltar com a mãe Nayá, nós vamos saber o que as cartas têm a nos dizer para essa semana. Boa noite, Adri. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Babá. Tô aqui de novo, né, com as nossas cartinhas. E hoje eu trouxe, sim, um Lenormand diferente, uma carta cigana diferente, tá, gente? Que é também relacionado com nossos orixás, com nossos caboclos, né, nossas entidades, deuses de Aruanda. E o que eles estão nos falando? Tem o peixes, né, que é os nossos queridos caboclos. E o que fala esse peixe? Fala de prosperidade de qualquer tipo. Não Sim. quer dizer só prosperidade relacionada com dinheiro, com algo assim. Não. Tem o sol e o nosso Oxalá, né? Fala de sucesso, de claridade, assim, clarezas nos assuntos, né? Mas tem a proteção também desse pai lindo, maravilhoso. E tem a árvore. E fala aqui de Oxóssi também, que é uma entidade maravilhosa, que fala de quê? De nascer, né? Crescer, florescer também, né? E o que essas três cartas têm para dizer? Fala coisa boa para essa semana, gente. Prosperidade crescendo. Prosperidade entrando na sua vida e crescendo, criando raiz e crescendo. É isso que essas cartas lindas estão dizendo. Ainda mais com as bênçãos dos caboclos, do Pai Oxalá e de Oxóssi, né? Coisa boa. Que maravilha. E Oxóssi, Odé, orixá das boas notícias, né? Exatamente. Então tem boas notícias para essa semana para nós, envolvendo prosperidade, clareza. Tá aqui a né? boa notícia, não é? Olha aí, né? Adri, deixe seu telefone para o pessoal que quer entrar em contato contigo para ter uma consulta. Claro. Gente, é só ligar, mandar um WhatsApp ali, uma mensagem, é no 51991 151899. Desculpa. Chamou, eu atendo assim que puder, tá? Pessoal, e a Adri também atende lá no Reino de Oxum, tá? Ela joga cartas, eu não jogo cartas, quem joga é ela, tá? Tem ali no meu WhatsApp, né? Mas eu sou do Búzio, né? Eu sou do Búzio, mãe. Sou procurado por carta, eu digo, mas o Búzio é melhor, tá, entende? Porque não é que eu não sei jogar, eu sei, só que as cartas pra mim, elas levam muito tempo, né? Então tem que ser uma pessoa que tem mais experiência, eu tenho experiência naquilo, que é o Búzio. Eu sou do mesmo pensamento. Eu e as cartas a gente não se dá muito bem. Eu também não. Prefiro o Búzio. A gente briga, eu e elas. Então, se você quiser uma consulta, pode me chamar também pelo 997-629052, né? Quero uma consulta com a Adri, ou o telefone também que a Adri passou ali para vocês, e também o 3595-3951, que vai estar aí na sua tela, né? O telefone do Reino. Pode marcar, eu quero marcar uma consulta com a Adri, com as cartas. Pode chamar ali, marcar, que ela vai vos atender. Voltando aqui com a rodadas de pergunta com a mãe Nayá de Oxum. Mãe, em meados de 2020, a senhora e seus filhos sofreram, não digo atentado, mas uma intolerância religiosa. Isso, sim. Nós tínhamos perdido uma pessoa da família religiosa e foi bem na época do Pai Oxalá. Como era pandemia, nós não tocamos, só Sim. fizemos a frente, os doces e arriamos o quarto santo. E aí era de manhã, quando a gente recebeu a notícia, imediatamente levantamos tudo e fomos despachar em Ipanema. Chegando lá, veio um senhor da frente mora na frente ali da rampa, Ipanema,
e com a arma na mão, dizendo que ele que cuidava daquele momento, daquela área ali, que ele era o responsável, que nós não podíamos largar nada ali. Pai, era doce, fruta, flor, não tinha nada de ave, de Sim. sangue, nada. E mesmo que tivesse, todo mundo despacha. Mas Sim. era 10 horas da manhã. E ele ameaçou. E aí ele veio vindo para perto do carro, apontando a arma pro meu filho. Claro que a gente chamou a polícia, a gente chamou a brigada, fizemos a ocorrência. E estamos ainda com o processo em andamento, porque a intolerância é religiosa e racial. Sim. Porque o Vinícius é negro, né? E ele falou um monte de coisas ali em relação a isso. Seu negro, para de sujar, coisas assim. Como existe ainda esse Muito, preconceito, existe além da muito. nossa religião contra o racismo Quanto ao também. racismo, existe muito, sim. Infelizmente, né, pai? Mas poderia ter se dado uma coisa pior, né? Porque o Vinícius é um menino de gênio forte, Sim. assim, de reagir. A Fábia, que estava junto também, mas graças aos orixás, nenhum deles reagiu, porque o homem poderia ter atirado. Sim. E estava próximo de nós. Poderia ter se dado uma coisa muito pior. Imagina, meu Deus. Mas graças aos orixás, ficamos só com o processo correndo aí na justiça. Sim. Nossa, é uma situação delicada, né, mãe? Muito chato, muito né? traumatizante, na Sim. verdade. Sim. Até hoje o Vinícius me diz, não, nós não vamos na rampa, né, mãe? Tem medo, ficou traumatizado. Sim. Mãe, na nossa revista Axé em Foco, nós temos a coluna Herança, isso é dedicado aos herdeiros do Axé, né? E a senhora tem uma prova dentro na sua casa, né? Sim. Conte-nos sobre o pai Oxalá Domai e seu filho Vinícius. O pai Oxalá, meu pai, sempre quis deixar os orixás e ter um herdeiro. A princípio seria eu, e quando eu sentei meus santos, nós até meio que se brigamos assim, porque ele não queria que eu sentasse os santos para cuidados dele. E eu sempre disse para ele, se o pai Oxalá quiser ficar, ele vai me dar condições para cuidar, Sim. ele e os meus. E quando meu pai faleceu, foi jogado pelo pai Nelson, que era pai de santo dele, ainda vivo, né? Jogado, o pai Oxalá disse que ficava, e os meus tios de santo também, e eu e mais 2, 3 meu tio ali. E aí eu fiquei cuidando do pai Oxalá. Beleza. Há 3 anos antes eu tinha adotado o Vinícius. Ele foi entregue na porta da minha casa, na mão da minha Ialorixá, e ela veio e me entregou na minha mão e disse, é teu filho. E eu, né, tá, bom, vamos lá. Aí cheguei lá no Conselho Tutelar, perguntaram que nome eu queria dar, e eu disse que eu queria dar Vinícius. E ela me olhou e disse assim, mas tem muito puxa-saco do teu pai mesmo, né, Nayá? Eu disse, mas eu gosto do nome. Aí ela disse assim, eu quero dar um nome também, Airá. Porque o Vinícius nasceu numa terça-feira. E aí ela, ficou Vinícius Airá. Passou-se isso, o Vinícius não tinha obrigação, mas ela já tinha jogado a cabeça do Vinícius. E dava como um Xangô Agodô e Obá. E ela ainda disse pra mim, tu te prepara, não vai ser fácil. Tudo bem. Meu pai faleceu, o Vinícius estava ali, era criança, tinha 3 anos, os orixás ficaram. E eu cuidando, todo ano jogava para ver se tinha que fazer alguma coisa, até então nada. O Vinícius ficou doente, uns 5 anos e meio. E era com o sangue, era anemia, que poderia ser uma anemia falciforme. E aí me apavorei, fui jogar e era a obrigação que o Vinícius precisava. E aí, bom, né, é obrigação, vamos fazer. Fui confirmar a cabeça e corpo, que eu já sabia, e as passagens. Qual a minha surpresa? Xangô Agodô entregava para Oxalá. Olha só. E eu... não entendi, né? Porque eu nunca duvidei do jogo dela, né? E ali eu fiquei, né, pai, quase a tarde inteira tentando descobrir o que estava acontecendo. Sim. Até que um momento o pai Oxalá me mostrou que a cabeça do Vinícius ia ser de Oxalá a partir dali que Xangô estava entregando. E que era o Oxalá do Maia. Nossa. Meu espanto, né, pai? Gente, olha, se Sério? a televisão mostrasse... Dava para mostrar os cabelinhos. Exatamente, estamos arrepiados aqui. E aí, claro, pai, eu sempre fui assim, né, de ter certeza daquilo que eu vou fazer. Fui em 3 casas jogar, inclusive no Pai Cleon, para ter a certeza que era isso, que não era uma coisa da minha cabeça. E não era. O pai Oxalá dizia que era assim, que o Vinícius era realmente o herdeiro que o pai Oxalá queria. Maravilha.
Porque muitas vezes meu pai tentou entregar o Pai Oxalá em vida e teve uma época, uma vez, inclusive, era uma pessoa muito, muito nossa, muito chegada a nós, que o Pai Oxalá chegou no momento e disse que não era essa pessoa. E não deixou fazer. E não fez, o pai não fez. E nós dizia, como é que nós vamos dizer isso pro meu pai? E ele dizia assim, eles não precisavam dizer nada. Vai passar. E passou. Então o herdeiro era o Vinícius, que de alguma forma foi parar dentro da minha casa. Eu dei o nome de Vinícius e era tudo em função de Oxalá do Maia. Ai, que maravilha isso. Difícil pro Vinícius, porque era uma criança, ele Sim. tinha 5 anos e meio. O Pai Oxalá aceitou começar com um buri de aves, né? Então fez um buri de aves já para Oxalá. E aí depois, quando eu fiz a mudança da casa, a única exigência dele era que colocasse o ocultado do Pai Oxalá num buri para fazer um 4-pé pro Vinícius. E assim foi. Que história linda. E até os 50 anos do Pai Oxalá, ele nunca quis comer. Era só as aves no prato e as obrigações do Vinícius, no caso, né? Nos 50 anos, ele pediu para ser alimentado todo o ormalé dele. E aí eu fiz. Desceu o pai para comer. Desceu para comer, ele, todos eles. E nos 54 anos do Pai Oxalá, eu coloquei o Vinícius para cortar. Que lindo. Eu dei o primeiro corte e passei para ele porque eu achava assim que ele tinha que ter essa ligação, Sim. ter esse compromisso, porque amanhã depois eu não estou aqui e ele precisava ter essa firmeza comigo ainda presente, né? E assim tem sido. Mãe, a gente, ao longo da sua história, da sua trajetória, a senhora foi uma pessoa que sempre teve contato, né, com muitos pais de santo, mas uma pessoa que é muito marcante e que a gente presenciou era o Pai Cleon. Quem foi o Pai Cleon de Oxalá para a senhora? O Pai Cleon, eu convivi muito na casa dele, desde menina, porque ele era amigo do meu pai. E uma certa época da vida, o Pai Cleon teve uma torcida organizada dentro do Internacional. Tirando a religião, que eu sempre estava ali, ele fez a torcida do Mauro Galvão. E eu era a chefe da torcida das meninas e o falecido Lico era dos meninos. Então eu estava sempre na casa do Pai Cleon em função, além da religião, do esporte, né? E a gente criou um vínculo. Eu convidei o Pai Cleon para ser meu padrinho de axé de Búzios naquela época. Ele não era meu padrinho de cabeça, ele era meu padrinho de axé de Búzios. E aí nosso vínculo foi crescendo. Quando eu me afastei da minha madrinha, que hoje não é mais viva, eu escolhi ele para meu padrinho de axé. Aí a mãe Horacina já não era mais viva, nem o meu pai. Escolhi ele para meu padrinho e ele foi um homem para mim que eu te digo assim, eu devo muito a esse homem. Porque na hora que eu mais precisei, que eu tinha o Vinícius pequeno, que eu fiquei sem a Ora, sem o pai, sem trabalho, né? Porque, como eu tinha te falado, eu não queria ter cliente, filho de santo, nada. Ele me ajudou muito. Ele era um homem muito humano. Uhum. Talvez muita gente vai dizer, é mentira, não. Quem conviveu com o Pai Cleon sabe quem era o Pai Cleon dentro da religião e quem era o Pai Cleon fora da religião. Então, assim, eu tenho muito amor por ele, continuo tendo, sabe? Muito respeito. Ele fez depois o balé para mim, porque eu não tinha, Sim. né? E quando a minha mãe tinha, foi levantado, porque eu não tinha o axé. Ele fez o balé, eu aprendi. Ele me liberou ainda em vida para eu continuar seguindo, não precisava ele estar sempre. E o nosso vínculo era muito, ele dizia, tu é a filha que eu não tive. Tu tinha que ter sido minha filha, não do teu pai, ele dizia. Então a gente tinha, assim, um vínculo grande, um amor muito grande, um carinho, um respeito, sabe? Uma cumplicidade Uma mesmo, cumplicidade. amizade. E aí, quando ele se foi, assim, eu dizia para todo mundo, e digo até hoje, eu não tenho mais ninguém, né, a não ser a mãe Oxum, minha família e meus filhos de E a santos. senhora chegou a passar alguma dificuldade depois da ida Do Pai seu Cleon? pai? Eu digo, Não, sim. Justamente Sim. por isso. Porque naquela época eu não tinha ainda. Como a minha mãe faleceu
em outubro de 99, eu não tive coragem de atender, de jogar, de Sim. fazer sessão, nada. Então eu dependia muito de um bar que o meu pai alugou na frente da minha casa de religião para trabalhar. E aí meu pai faleceu. E aí, como é que eu ia viver? Eu continuei com aquele bar, nós fomos assaltados, eu resolvi fechar. E nesse momento o Pai Cleon esteve ali comigo o tempo inteiro. Não me faltou nada, não faltou nada para o Vinícius. Era leite, era iogurte, era, Que sabe? lindo, gente. Era assim, ele era assim comigo. Que lindo. E esse respeito continua, porque dá pra ver que a senhora, quando fala tanto do pai Vinícius, como da mãe, até mesmo do pai Cleon, a senhora se emociona. Com certeza, eu choro até hoje. Na hora que eu vou cortar, na hora que eu faço a chamada, na hora que eu vou iniciar um toque. Eu tenho a impressão que eu tô vendo o Pai Oxalá Urumilaia Sim. da Oura sentadinho ali no lugar que ele sempre ficava. E tenho a impressão que o Pai Oxalá do meu pai tá no salão, que o Pai Oxalá do Pai Cleon tá ali na hora do meu buri, sabe? Então, Eles estão, né? não, claro, eles Sempre. estão não a olho Sim, nu, mas né? como a gente gostaria. Mas né, a que energia tivesse. dá pra sentir. Sim. Que Entende? maravilha isso. Mãe, ao longo dessa trajetória religiosa da senhora, o que a senhora presenciou em relação ao orixá que mais lhe emocionou? Várias coisas, assim. Mas uma que foi assim, ó, marcante pra senhora, que não tem, inesquecível mesmo. Teve uma situação com um chapanã. Não era na minha casa, era numa outra casa, o toque estava acontecendo e tinha uma pessoa com muitas feridas. Ninguém sabia, né? Era uma pessoa que estava ali de assistente. E daqui a pouco um chapanã veio ao mundo e foi direto nessa pessoa depois que ele fez a obrigação. E ele levantou a calça da pessoa e ele fez o axé dele. Coisa que hoje, né? Sim. Ele lambeu todas aquelas feridas e depois eu soube que aquela pessoa se curou. Era uma pessoa conhecida do dono da casa. Então isso para mim foi uma coisa forte, porque eu nunca Sim. tinha visto, e uma prova de orixá. Como eu tive na Umbanda, eu conto até hoje. Era uma sessão comum de Cosme e Damião, assim, passagem para Cosme e Damião, e tinha uma pessoa que não caminhava na minha casa, que chegou lá para ser atendida por alguém. E os Cosmes, em volta dela, dançaram, passaram a bala, passaram a mamadeira, molharam a pessoa com guaraná e tá. E quando terminou tudo, a mulher saiu caminhando. São coisas, assim, inexplicáveis. Eu vi ela chegar. Ela chegou no colo. Imagina. Então, são coisas que a gente passa, dentro de tantas, né? Sim. Coisas que a gente passa que não esquece. Que maravilha. Mãe, nós já estamos chegando ao final desse programa maravilhoso, mas a gente, antes da senhora ir pro bate-bola, que eu não vou deixar a senhora passar por Não esse escapar. bate-bola, vai escapar, não vai não. Eu queria que a senhora deixasse o contato, e você que está nos assistindo, se você quiser participar do grupo, até mesmo ajudar a gente, né? Porque o grupo da Mãe Nayá, ele é totalmente pessoas voluntárias. Ele não tem ajuda do governo, ele não tem ajuda de nada. Nada mesmo, a não ser de pessoas que têm interesse em levar a religião em forma de dança, de canto e com axé, né? E querendo ou não, é uma forma de divulgar a nossa religião de matriz africana e desmistificando também o preconceito. Se você quer ajudar com algum valor, entre em contato com a Mãe Nayá, né, para ser patrocinador também do grupo dela, ou incentivador, ou colaborador, ou queira participar, chama a Mãe Nayá. Com qual telefone que a gente possa falar com a senhora, ou qual Instagram, mãe? O Instagram pode ser no do próprio grupo Ododoá, ou no meu, Inayá de Oxum, como no Facebook é a mesma coisa. No telefone, o telefone que eu uso mesmo para o atendimento é 51-981-54-3806. Ali chama e diz qual é a sua intenção Sim. em relação ao grupo, se é aprender, se é dançar junto, se é colaborar, que vai ser atendido e a gente espera bastante aumentar o número de dançarinos e ter também os colaboradores que estejam dispostos Sim. a elevar o nome da nossa religião, a nossa cultura e, por que não, o nosso grupo, né? Exatamente. Vamos bate-bola, mãe? Vamos embora.
Grupo Duduá. Uma paixão. Uma paixão, uma herança. E, viu, já vou chorar. Mas me traz muito cansaço. Mas é válido. Eu amo. Uma saudade. Mãe Horacina. Muito. Eu me criei com ela porque ela era filha do meu pai. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa de religião. E ela que penteava meu cabelo, era que tirava meus piolhos, ela que mandava eu fazer o tema. Então, eu era como uma filha de verdade, né? E ela tinha uma filha, a gente se criou junto. Então, a minha saudade, assim, hoje, a maior mesmo do meu pai, mesmo da minha mãe carnal, que não estão mais aqui, é ela. Pai Oxalá do Maia. Ah, uma honra, né? Eu tenho ele como meu filho, assim. Para mim, ele que é o pai, mas eu procuro levar o Pai Oxalá muito mais do que meu pai levou. Então, ele não cai no chão. Tudo que eu posso fazer por ele, eu faço. Doa quem doer. Sinto muito a falta dos filhos dele, que parece que ele não tá, mas ele tá. E também não me prendo a isso, né? Se eu tenho que fazer o toque do Pai Oxalá, se depende só de mim, vai sair, depende só de mim. Se alguém vem ajudar, maravilha. Mas o Pai Oxalá, para mim, é o que está mais acima de todos, porque se não fosse ele, Sim. não teria o Pai Oxalá de Mauí, não teria a Mãe Oxum Pandata Labi, e assim sucessivamente. E querendo ou não, a Mãe Oxum. Minha vida. Ela me deu a vida, eu estou aqui hoje porque ela salvou, eu tenho essa certeza. E tudo em primeiro lugar é a Mãe Oxum, tudo em primeiro lugar é o que ela me dita. Se eu tenho dúvida, eu busco para saber. E ela é tudo para mim. Em primeiro lugar, a Mãe Oxum, sempre. É o meu amor maior. Que lindo, mãe. Mãe, nós vamos finalizar aqui. Te agradeço de coração pela senhora ter aceitado nosso convite, ter apresentado a sua história e também esse grupo maravilhoso que, querendo ou não, a senhora está divulgando, levando a nossa religião de matriz africana a todas as pessoas em forma de dança, de canto. Agora, como é que é, mãe? O lema do Quem grupo? canta, dança, axé. Olha só. Obrigado, mãe. Mais uma vez. Obrigado, pai, pela oportunidade. Por mais que muitos já conheçam essa história, também não me canso de falar que, como eu disse no começo, vai ficar para a posteridade, e isso é importante. Não para nós, para mim que talvez não esteja mais aqui, mas para os que vêm depois, né? E só conta a história quem tem, né? É mãe? verdade, só conta história quem tem, quem viveu. Obrigado. Obrigado Obrigada, de pai, coração. obrigado pelo carinho. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Fique com Deus e com todos os orixás. Axé.